Olá, nós somos os alunos da Unifesp São José dos Campos. A gente cursa a unidade curricular Introdução à Análise de Falhas em Metais. E nesse vídeo a gente vai apresentar a análise de falhas por fadiga em trem de pouso. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, sou a Roberta, o Gustavo e o Tony. Esse é um sumário de como vai seguir essa nossa apresentação vídeo aqui. A motivação para a escolha desse tema se deve a dois principais fatores. Um é a frequência das falhas em aeronaves em momentos como decolagem e pouso, é quando você exige o sistema de trem de pouso. E o segundo é por causa desses estudos estatísticos que apontam que 1/3 das falhas estruturais eles ocorrem no sistema de pouso. Fazendo uma introdução agora ao que é a fadiga é um fenômeno que ocorre quando a gente aplica uma carga dinâmica sobre o material. Essas aplicações elas levam à falha desse material a tensões menores do que esperadas ou obtidas por ensaios padronizados. A falha por fadiga ela ocorre mediante alguns fatores. A alta resistência à tração do material, uma variação da carga aplicada e números de ciclo. Vocês podem ver na imagem ao lado que existem diferentes tipos de carregamentos cíclicos. A fratura por fadiga, ela ocorre em três partes. Primeiro, você tem uma nucleação, que usualmente ocorre, ou no modelo ideal, ocorre na superfície do material. Você tem a propagação dessa trinca e depois você tem a falha, propriamente dita, que é quando a secção do material ela não suporta mais a carga aplicada. O sistema de trem de pouso, ele tem a principal função de apoiar a aeronave sobre o solo. E ela é solicitado principalmente durante a decolagem e o pouso. Um dos modelos mais comuns para o sistema de trem de pouso é o que eles chamam de triciclo, que é esse da imagem ao lado. O trem de pouso ele é composto de vários subsistemas, como de redução, amortecimento, e o que faz com que ele seja extremamente complexo e ele precisa de vários sistemas de junções. Devido ao tipo de solicitação que os modelos de trem de pouso sofrem, foram desenvolvidos e estudados modelos sobre como essa tensão atua sobre eles. Um desses modelos foi feito por Lin Yang e utilizou a modelagem de elementos finitos. Essa análise foi feita em 3 passos. Eles definiram a curva de fadiga de material, eles definiram a amplitude das tensões, depois eles fizeram um modelo onde distribuía esse dano por fadiga na peça em que liga as rodas de um trem de pouso. Goku Rajá, ele utilizou uma outra abordagem para fazer uma modelagem. Ele também modelou a tensão no trem de pouso, mas ele calculou a relação da tensão mais um fator de segurança do projeto. Apesar de serem duas modelagens distintas, elas mostram que existe um padrão, tanto nas solicitações que um trem de pouso sofre, quanto o quanto isso é importante para um projeto de trem de pouso. Para suportar os diversos esforços mecânicos exigidos, os trens de pouso devem possuir elevada resistência mecânica, resistência à fadiga e boa tenacidade à fratura, além de eles precisarem apresentar boa resistência à corrosão, devido ao seu contato direto com o ar. Desta forma, materiais como aços e ligas de titânio são altamente utilizados na fabricação deles. Alguns dos principais aços utilizados na fabricação dos trens de pouso são os aços baixa liga SAI 4130, 300M, D6AC e os aços alta liga, Maragem, Hermet e PH. A utilização do aço é bastante restrita na fabricação de aeronaves, devido à sua elevada densidade. Desta forma, ele é aplicado apenas em regiões críticas, onde se exige elevada resistência mecânica e elevada tenacidade à fratura, sendo principalmente aplicado nos cilindros internos, externos e eixos dos trens de pouso. Os aços utilizados na estrutura das aeronaves são aços especiais, denominados de aços de ultra alta resistência. Estes aços são bem diferentes dos aços convencionais, pois apresentam valores muito elevados de limite à resistência, apresentando excelente tenacidade à fratura. Aços como o Maragem pode suportar tensões acima de 1800 MPa. Estes aços são caracterizados pela sua baixíssima quantidade de carbono na sua composição, como podemos ver na tabela, 0,03%. Enquanto nos casos das ligas de titânio,
são as ligas TI 6.4 e TI 10.2.3. Titânio em aeronaves mais modernas, como os Boeing 777, a maior parte da estrutura do trem de pouso é constituída da liga de titânio TI 10.2.3. O Boeing 777 foi a primeira aeronave em que o volume da liga de titânio beta superou as da liga alfa-beta. A liga TI 10.2.3 é a liga de titânio mais utilizada nos trens de pouso. Ela apresenta maior tensão de escoamento do que as ligas alfa-beta, como a liga TI 6.4. Além disso, a liga TI 10.2.3 tem uma boa tolerância a ambientes agressivos, contendo hidrogênio. Dessa forma, as ligas de titânio beta vêm substituindo inclusive os aços em alguns componentes dos trens de pouso. Bom, eu vou falar um pouco do caso e da metodologia para análise de falha em trens de pouso de aeronaves. O caso escolhido pelo grupo foi um acidente com um avião da FedEx Express, um MD-1010F, que em 28 de outubro de 2016, voando do aeroporto internacional de Memphis para o aeroporto internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, foi envolvido em uma derrapagem na pista por colapso do trem de pouso, causando um incêndio e a destruição completa do motor da asa esquerda. A análise concluiu que o motivo da falha por fadiga foi causada por um pitch de corrosão, e é isso que a gente vai mostrar durante esse estudo. Nessa imagem a gente tem dois desenhos esquemáticos do trem de pouso, uma vista lateral e uma visão traseira. E o estudo metalográfico do fragmento do cilindro e da região fraturada mostra um indicativo de sobretensão emanando do orifício da válvula de enchimento dos amortecedores, ou válvula Shader. A característica da sobretensão, elas partiram de uma pequena trinca localizada no raio interno da superfície do cilindro com o orifício da válvula de preenchimento de ar. Após o colapso do trem de pouso, os fragmentos principais foram recolhidos e enviados ao laboratório de metalografia para uma análise, conforme mostra a primeira figura. O cilindro principal do trem de pouso se partiu em 3 pedaços. A figura de baixo mostra esses 3 fragmentos maiores conforme recebidos no laboratório. Quase todas as superfícies próximas ao início da propagação da trinca, mostrada na figura da direita, exibiram um brilho opaco com uma superfície rugosa, incluindo linhas radiais e marca chevron. Essa característica evidente a fratura por sobretensão em ligas de metal endurecidos ou de baixa ductilidade. Características essas condizentes por terem emanado de uma pequena rachadura no orifício da válvula de ar do trem de pouso. Foi realizado o registro fotográfico de todas as áreas, levando sempre em consideração as escalas, e também foi realizado testes de dureza em todos os fragmentos antes de seccioná-los em partes menores para uma melhor visão da fratura. A área ao redor do furo foi removida do cilindro do trem de pouso utilizando um cortador de maçarico de plasma, e então foi seccionado utilizando serras abrasivas resfriadas à água. As 3 imagens ao lado mostram os pedaços retirados, e na imagem de baixo é possível verificar todas as marcas radiais formadas devido à sobretensão. Temos nessa imagem um destaque para a região do início da fratura. A maior parte da área da superfície havia sido danificada por esfregaço, consistente com o dano por impacto pós-fratura. A contaminação da superfície com ferrugem e sujeira também estava presente na superfície da fratura. Em uma visão mais aproximada, é possível ver o início da propagação, o crescimento progressivo e também a zona de retenção de tensão. A região foi examinada utilizando um microscópio eletrônico de varredura. A imagem do MEV destacava a localização do início da fissura, localizada dentro da parte usinada do furo, que apresentavam marcas radiais de máquina. As estrias de fadigas estavam presentes na porção inicial da trinca e nas subsequentes bandas de fadiga. Fora as bandas de fadiga, foi observada a presença de dimples, consistente de sobretensão. Um exame mais atento mostrou que a fratura não era exclusivamente consistente com a propagação por fadiga, mas continha faixas de outros modos de falha. Conforme mostrado na figura, após a falha por fadiga do ponto inicial da trinca, havia uma faixa de fratura intergranular em torno dos primeiros 5 mm, seguida por uma faixa de estriações de fadiga. Depois disso, haviam 3 faixas de sobretensão.
exibindo características de rupturas nos dimples, alternada com fadiga, antes da faixa final mista de fadiga e sobretensão. As distâncias de cada uma dessas bandas está indicada na figura. A largura da banda intergranular foi medida como ilustrada na figura. Essa região foi inspecionada utilizando o EDS. Não havia elemento exclusivo de fratura intergranular ou de fratura facetada que não estivesse presente em outra região da superfície fraturada. Essa é uma micrografia de elétron retroespalhado do local do início da trinca, que mostra bem o pitch de corrosão. A característica mais prominente desse poço de corrosão é as medidas da largura de 0,109 mm, a profundidade 0,02 e as sondas EDS encontraram sinais detectíveis de oxigênio, cádmio e fósforo nas regiões. Nas próximas imagens temos uma visão distinta dos pontos de corrosão. Primeiro, uma vista do raio de transição do furo da válvula para a superfície interna do cilindro do trem de pouso. A área consiste em uma coluna de poços de corrosão. Nessa próxima imagem, uma visão mais próxima de um dos poços de corrosão. O espectro de DS consiste com os obtidos no local da falha por fadiga. A medição desse poço revelou que eles têm, em média, um diâmetro de 32 mm. Devido a essas análises, a investigação concluiu que a fratura se originou em uma pequena trinca de fadiga dentro do orifício da válvula Shader. O laboratório de materiais afirmou que a possível causa do colapso do trem de pouso principal esquerdo havia ocorrido em decorrência à rachadura por fadiga no orifício da válvula de ar devido à presença de galvanoplastia de níquel perdida na região. O Conselho também declarou que os procedimentos de manutenção inadequado contribuíram para a trinca por fadiga. Após o acidente e a investigação, a Boeing aumentou o ritmo de manutenção das aeronaves, verificando as válvulas de todos os cilindros, reduziu o tempo de vida útil de 9 para 8 anos e projetou a aposentadoria da frota de MD-1010F até janeiro de 2020. Essas são as nossas referências. Todo o documental sobre o acidente pode ser encontrado no site da National Transportation Safety Board Aviation. Você pode encontrar o relatório completo, incluindo as notas de manutenção, tudo o que foi feito e as ações tomadas pela Boeing. E os demais são as nossas informações teóricas. Muito obrigado a todos.